Olá, boa tarde, tudo bem? Agora aqui o Hernani dos Santos. Estou chegando para poder falar um pouco aqui sobre o podcast 1 a 1. E eu estou muito emocionado com o dia de hoje, que tem um convidado aqui muito importante, mas eu estou muito emocionado em receber ele aqui. Eu vou falar rapidamente um pouco aqui do resumo, um pouco do que é a história dele, um pouquinho, e vou deixar ele contar, porque isso é muito importante, a gente ouvir dessa pessoa, que eu estou um pouco emocionado, um pouco nervoso, mas o papo vai ser muito da hora. Eu vou falar aqui rápido sobre ele. Ele é natural de Espírito Santo. Seu pai era do Exército Brasileiro em Vila Velha e sua mãe funcionária pública. Aos 14 anos de idade, prestou concurso para o Banco do Brasil e passou. Lá permaneceu nos quadros da empresa por cerca de 10 meses, até pedir demissão. Aos 18 anos, prestou concurso e passou para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, permanecendo como militar por cerca de 1 ano e meio. Olha, eu fugi nessa época aí de fazer exército, deu uma fugida, não quis não. Achei problema, eu pulei, foi fora. Prestou vestibular e ingressou na Faculdade de Direito, permanecendo em seus estudos por cerca de 1 ano, até abandonar por considerar que as discussões daquele ambiente estavam desconectadas com a realidade. Eu concordo plenamente. Estou falando dele, Eduardo Marinho. Botar aquilo na tela, chega aí. E eu fiz aqui uma leitura bem breve, você confirma se é isso mesmo, se eu resumir aqui um pouquinho, né? Mas eu fiquei assim, eu já sabia dessa parte que você tinha tentado o exército. Eu tentei, não, na verdade, eu rebelde, sempre fui rebelde, tentei fugir desse momento, eu consegui fugir. Achei um problema ali de saúde e eu consegui fugir pelo problema, deu tudo certo. E aí, seja bem-vindo. Salve, salve geral para todo mundo que está assistindo também. Na minha história tá isso aí mesmo, só que eu entrei para o Exército com 16. Eu fiz 16, concurso. né? É uma escola que equivale ao ensino médio, eram 3 anos na época. E já entrava, você terminava essa escola e entrava na academia, para sair oficial 4 anos depois. Era como se fosse o ensino médio militar, com todas as Entendi. regalias militares, né? E outra coisa, ó, eu lembro quando eu tinha 16 anos, na minha cidadezinha no interior da Bahia, Nazaré das Farias, tem um negócio do tiro de guerra. Isso é obrigatório ter que servir. E aí, na época, eu estava com um probleminha no coração, um desvio de alguma coisa. Eu tive que fazer uma consulta com não sei o que, trazer tudo, que eu não queria servir. Eu não queria. Negócio de servir, né? Não dá, não. Para mim era carreira, mano. Estava entrando para fazer 30 anos de carreira militar. Era mais louco ainda. E o que fez assim você, pô, dá para mim não, deixa eu sair fora aqui que... Foram muitos fatores, mano. Primeiro que eu percebi que eu estava me tornando mais violento. Eu nunca gostei de violência. E eu estava sendo violento porque isso me dava moral. Segundo que estavam me incutindo na cabeça uma hierarquia que eu não estava gostando daquilo. Eu comecei a pensar no qual seria o meu papel dentro do contexto social. Eu sempre tive uma visão meio coletiva. E desde criança, né? Não entendia muitas coisas, mas também não engolia quieto. Essa coisa de olhar para o outro lado nunca foi para mim. Eu ficava olhando, mesmo sem entender. E aí eu comecei a perceber que eu estava sendo preparado para ser uma peça no organismo de repressão ao povo. Ouvindo os tenentes, ouvindo a instrução, certas coisinhas, alguns detalhezinhos me caíam mal. Eu tentava falar com os colegas assim, mas eles repeliam, eles não queriam falar de nenhum assunto que me chamava atenção. Eu falei, peraí, eles estão falando tanto contra o comunismo, a gente não vai estudar o que é comunismo, não? Os caras me olhavam estranho assim e já se afastavam de mim. Eu estava numa roda e falava, cara, não estou achando justo a gente obedecer esse idiota só porque ele nasceu primeiro e tem um posto, mas é um idiota, vocês não acham que ele é um idiota? Todo mundo saía. E o mais amigo chegava e falou, cara, você não pode falar essas coisas, não. Eu falei, pô, mas não é verdade. Não é verdade. A gota d'água foi quando eu me vi de frente para uma multidão de estudantes fazendo manifestação, com um fuzil na mão, carregado, com bala dentro, e tendo vontade de atirar naquele momento ali. Era um momento muito tenso, tinha chegado de um acampamento desses massacrantes. As forças de segurança, velho, faz um trabalho dentro de você, psicológico, não sei, mental, espiritual, que você deixa de ser você para se adequar ao que é exigido que você seja, sacou? Eu tinha ido para o acampamento, tinha ficado numa trincheira
com água por aqui, durante 3 dias, sem comer nada. Sabe? Depois deram uma galinha viva para cada grupo de 3 e teve que matar a galinha e comer ela crua. Velho, foi barbaridade, sacou? Cheguei de volta depois de caminhar 90 quilômetros, toco o alarme, já tinha entregue meu armamento, estava tudo já pronto para eu ir dormir. Toco o alarme, manifestação dos estudantes, me devolvem minha arma, me dão munição real, que já acende o alarme, o negócio é grave. Já cheguei lá pronto para o combate. Eram estudantes, mano. E eu fiquei ouvindo o cara do megafone, como assim, aquele é o líder. Botei ele na linha de tiro, velho, na alça de mira, e pedi a ordem de fogo. Tenente, eu estou com o líder na mira, ordem de fogo. Aí o tenente não deixou, claro, eu atirar, o moleque, com 16 anos de idade. E aí, depois que chegou a polícia, a gente só ficou ali mirando mesmo, ninguém atirou. Aí desfez a manifestação, eu pude dormir. Eu fui dormir, mano, tinha 3 dias que eu não dormia. E acordei sem saber que horas eram, de barriga para cima, tudo escuro, e comecei a me lembrar. Fui me lembrando do alarme tocado na hora que eu ia deitar, eu correndo pelo corredor, parecia uma câmera lenta a minha lembrança, pegando o fuzil, colocando bala. E aí que eu me lembrei que eu apontei o fuzil para uma pessoa e pedi para atirar. Aquilo me deu um choque, mano. Falei, que isso, cara? Isso não sou eu. Não era eu que estava ali. Parecia que tinha uma entidade incorporada, sacou? Não sei o que era, mas eu não me reconheci. E ali tocou os alarmes. Eu não posso ficar aqui. Eu não quero ser isso. E eu via as instruções, fui juntando, velho. Fui juntando. Eles aqui te dão todas as regalias. Que eu falo assim, pô, velho, mas quando eu recebo uma ordem, e se minha consciência não aprovar essa ordem? Aí ninguém me respondia. Eu não queria falar sobre isso. Quando era o superior, eu tomava um esporro. Às vezes me chamava de banda depois de uma aula, falava, Marinho, vem cá, deixa eu tomar uma escola. Não fala essas coisas não, entendeu? O negócio é o seguinte, aqui você tem um monte de regalia. É para não questionar. Você não pode questionar. Você tem que cumprir a ordem que vem de cima e pronto. Então eu ficava, pô, não quero fazer isso. Você tem aposentadoria, quando você. É a única profissão, quando você se aposenta, você tem um aumento, você tem uma promoção para se aposentar. Você tem saúde privada, assim, do Exército. Você tem hospitais do Exército, médicos do Exército, dentistas do Exército. Você tem autoridade social. A polícia não vai te incomodar nunca. Sacou? Você tem um porte de arma. Você tem uma estrutura, mano, por trás de você. Para quê? Para você ser das forças de segurança. E qual é o objetivo disso? Reprimir a população. Então é como se a sociedade falasse assim, você viola a sua consciência e a gente vai te dar todas as garantias para você ter uma vida melhor do que de geral. Você vai ter a melhor profissão que tem. Diante da maioria, as pessoas engolem a consciência e vão, mano. E sofrem com isso, e passam por processos mentais. Fica até mais fácil lavar e enxaguar o cérebro delas, cara. Por exemplo, para não perceber que estão homenageando, seguindo e louvando um cara que foi expulso de dentro do próprio exército por querer matar militares, velho. Porque como louco, né? Cara. O que acontece? Eu fico, sabe, eu não julgo, velho. Eu não julgo. Eu fico sem entender que procedimento é esse que faz essa mentalidade ser assim. Agora, o que eu constato? Essa é a mentalidade que interessa ao sistema social. Que ele é escravista, ele é explorador, ele é saqueador, e o povo tem que ficar de cabeça baixa. Então, você tem vários pontos aí para trabalhar. Você modela a educação. A educação não pode ser humanista, não pode ser conscientizadora, não pode ser questionadora. Ela tem que ser educação de mercado. Preparar competidores para o mercado, mas não para questionar. Aí você domina as comunicações e você tem um massacre publicitário, marqueteiro, ideológico 24 horas por dia em cima das pessoas, com todas as rádios, jornais, televisões, redes sociais, WhatsApp, dispara um monte de robô. Você controla as comunicações. E para aqueles que escapam da desinstrução e da desinformação e conseguem enxergar a realidade e pretendem conscientizar outras pessoas e se organizar para falar, peraí, não é assim que funciona. Aí tem as forças de repressão, tem as forças jurídicas também. Não é à toa que juiz ganha uma desgraça de dinheiro, é para ele ficar bem destacado da realidade da maioria, para ele julgar de longe, sabe? Os nossos, para eles, são os daquele patamar de grana, velho. O resto do povo é uma massa animalizada, inferiorizada, amestiçada,
subgente, sabe qual é? Quando o cara quer ser justo, ele ainda se sente benevolente, não como quem está cumprindo a obrigação dele. Então, eu vejo a armação da sociedade para manter as coisas como são. E ali eu estava optando por não vender minha consciência. E aí eu comecei a perceber que em todas as áreas de importância de controle social se formam elites. É um mercado de consciência, velho. O jornalista que não quer tomar conhecimento da realidade, ele quer saber qual é a pauta para falar de acordo com o que o editor, o chefe vai mandar, o dono da empresa vai mandar. Porque assim ele tem fama, fortuna, plano de saúde do melhor que tem, consideração social, ele tem um alto grau de consumo e propriedade. Então ele abafa a consciência dele, não entende. Às vezes o cara é sensível e tem até um resquício, um embrião de consciência. Mas aí ele só vai dar vaso a isso no momento em que ele está para refletir, na hora de dormir, sabe? Na hora que ele fica sozinho, naquele silêncio interno. Aí vem uma sensação de vazio, vem um incômodo que você não sabe do que é. Sabe? Por que eu estou me sentindo assim, cara? Por que eu sou bem-sucedido, eu ganho grana, eu sou famoso, eu sou rico, eu tenho tudo que a sociedade me diz para ter. Mas você não percebe que você está em desacordo com a sua sensibilidade, com a sua consciência, com o seu sentimento, mesmo inconsciente, de pertencimento coletivo à humanidade, que é a sua família. Sabe? Isso fica lá no fundo. Aí o que o cara faz? Ele já está covarde aí, mano. Está viciado no privilégio. Ele vai procurar terapia, ele vai procurar um psicólogo, ele vai tomar um remédio, ele vai arrumar um hobby, vai fazer yoga, meditação, tratamento com florais. Para quê? Para continuar vendendo a consciência, mano. Para não perder os privilégios, por medo. O medo também é uma ferramenta de controle, muito usada na nossa sociedade. Muito. Foi muito forte na política de 2018. Eu conheço isso das antigas, mano. Quando eu falei que ia sair do Banco do Brasil, veio o terrorismo para cima de mim. Quando eu falei que ia sair para o Exército, meu irmão, você precisava ver a loucura. Não teve uma voz falando, você está são, cara, você está certo, faz o que você quer. Ao contrário, colegas, familiares, irmãs, primos, tios, padrinho, madrinha, pai, mãe, vó. Você está doido, cara. A sua vida é aí dentro. E o medo ele traz várias prisões. Uma dessa, por exemplo, do mundo corporativo, às vezes você está trabalhando num local onde você está totalmente infeliz, mas você quer sair e fazem assim, mas você vai para onde? O que é que você consegue? O que é que você tem? Já vem logo com todos os sentimentos de medo ali e o cara continua no local onde não está feliz, né? Mas eu tenho um arsenal de respostas, mano, porque essas perguntas foram feitas. Mas para onde você vai? Eu não sei. Mas onde você vai dormir? Eu não sei, cara. Quando chegar a hora de dormir, eu vou saber. Mas se você adoecer, se eu adoecer, eu vou pensar no que fazer. Eu não vou ficar pensando que eu vou adoecer aqui. Senão eu não vou sair andando, cara. Mas o que vai ser de você? Você sabe alguma coisa? Eu falei, não sei. Eu sei o que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, eu vou descobrir fazendo. Porque aqui onde eu estou, não vou ficar, mano. Já estou frustrado só de olhar para o caminho. Como é que eu vou caminhar por aí? A sociedade que me diz que esse é o melhor caminho mente para mim em todos os âmbitos. Uhum. Por que eu vou acreditar nisso? Além do mais, eu observava muitos mais velhos, velho. E percebia a quantidade de frustração que tinha, a quantidade de decepção. As pessoas chegavam nos 50 anos, velho. Já começava a se frustrar, porque lá na adolescência achava que com 50 anos ia estar com a vida resolvida, feliz, com grana, satisfeito, com tudo tranquilo, e não estava. Saca? Então aquilo não me servia de referência, mano. Só dava angústia. Até o dia que eu encontrei, indo para a faculdade, eu encontrei o Coroa, que era um empresário multimilionário, aposentado com a enfermeira, morava numa mansão do lado do prédio que eu vivia com meus pais, e vinha para o saguão, que era um saguão bem decorado, com sofá, flor, filtro. Sentava ali para ver gente, que ele era viúvo, os filhos moravam fora do Brasil, ele morava sozinho com os empregados. Então ele vinha ver gente, como ele era muito admirado por ser um empresário bem sucedido, né, rico no estado, as pessoas passavam por ali, conheciam e paravam, conversavam com ele. Então ele tinha uma ocupação. E um dia ele mandou eu sentar. Já contei essa história em vídeo, não sei se você viu por aí. Sim, já vi sim. E ele me passou a certeza de que eu estava sendo atraído para uma armadilha. Porque eu estava no embate com os meus mais velhos, dizendo que aquilo não me parecia fazer sentido.
Mas eles fazendo pressão, não, cara, termina a sua faculdade. Eu falei, mas não está fazendo sentido. Eu não quero ser advogado. Eu fui ver um julgamento, fui preso. Eu bradei com o juiz dentro do julgamento, sacou? Eu não fui preso, na verdade. Eu fui recolhido a um quartinho, tomei umas bordoadas. Depois o juiz veio me dar uns conselhos sobre que eu era estudante de direito. O nome já incomoda, né? Ensino superior. Pois é. Já cria um sentimento de superioridade. Sabe? Aí você lá dentro, você é praticamente obrigado a adotar um outro linguajar. Porque se você usar o seu linguajar cotidiano para se manifestar lá dentro e para dizer a sua ideia, você é reprimido, você é desconsiderado, você é desconceituado. Você tem que começar a usar palavras acadêmicas, palavras inacessíveis para a maior parte da população. E eu acho que isso é estratégico, mano. É estratégico para manter esse sentimento de superioridade e, ao mesmo tempo, impedir a população de acessar essas informações, sacou? Esses conhecimentos. Porque está num linguajar incompreensível, que na escola que ela estudou, ela não viu. E nas escolas que eu estudei, velho, eu era obrigado a ler 4, 5, 6 livros por ano. Colégio Militar, Colégio Marista, Colégio La Salle. Saca? Eu era obrigado a estudar. Foi no cursinho que eu tinha saído do exército, fui para o cursinho. Meus pais me botaram num cursinho barato. Eu nunca tinha estudado na escola barata. Aí eu fui conviver. Meus colegas passaram a ser pessoas pobres que naquele ano estavam fazendo um esforço, a família às vezes se juntando para pagar uma prestação, uma mensalidade, que era uma mixaria para minha família. Mas aí eu comecei a ver outros mundos. Aí fazer estudo na casa dos colegas e ver que eles eram de outra classe. Eu não dizia nada, eu ficava curioso e observando que eram pessoas que se comportavam diferente do que eu estava acostumado, que se relacionavam diferentes das pessoas que eu estava acostumado na minha classe de origem. Só que eu observando, eu comecei a perceber, pô, mas aqui tem muito mais sinceridade, aqui tem muito menos frescura. E comecei a preferir me relacionar com pessoas dessa classe. E quando eu estava na minha classe, eu queria sensibilizar as pessoas para entenderem que aqueles ali, que eram os empregados, eles não eram inferiores, não. Que eram pessoas muito sinceras e muito transparentes e muito legais. Mas aí eu percebia que quando eu estava lá, no clube, no cinema, ou sei lá onde, eu chegava para as pessoas pobres que trabalhavam ali e me comunicava de igual para igual, eles não davam aproximação. Sacou? Me tratavam com simpatia e tal, mas eu sentia que mantinha uma certa distância. Aí comecei a perceber que havia uma barreira. Quando eu estava na casa dos meus colegas, não, porque eles me encontravam na sala de aula. Então ali eu estava de igual para igual, era tratado de um jeito. Mas quando eu estava tratando com empregados dos lugares, aí eu podia ser legal, porque os caras sempre mantinham uma certa distância. E eu achava que era uma distância de segurança, porque eles sabiam que se ele desagradasse, ele estava em risco de perder o emprego, de ser chamado a atenção, de tomar, né, um esporro. E aí eu comecei a pensar que devia ser melhor viver daquele jeito ali. Que daquele jeito ali as pessoas não tinham tantos medos quanto eu via na minha área, sacou? Que eram muitos medos, mano. Mas só que eu saí do exército de couro duro, já não tinha os mesmos medos de classe que existiam na minha classe. Já andava de carona, já dormia no papelão de vez em quando. Era de vez em quando. Parece que eu fui ensaiando, velho, para um dia a coisa ficar definitiva. Sacou? Então eu passava um mês viajando nas férias, dormindo em papelão, sendo acolhido por gente mais pobre, mais solidária. Sim. Eu ia com a grana pouquinha, como se eu saísse de casa hoje com 200 contos para passar um mês. Eu levava a camisa para vender, levava outras coisas para ir, para poder voltar. E tinha que pedir coisa, tinha que ser favorecido, tinha que pedir para dormir no lugar, dormir na rua. Quer dizer, eu fui ensaiando, velho. Tem uma fala sua que você fez num vídeo que na hora eu refleti, vi a minha avó. Você falando, uma vez eu estava passando, acho que foi por um local do Nordeste, e eu pedi uma senhorinha na casa para ela me acolher, para eu poder ficar. E a primeira coisa que ela fez foi receber você. Pode ficar. Não, pedi para dormir na varanda. Isso. Que era um telhado de palha. Aí eu lembrei que minha avó fazia muito isso, cara. Não, mas essa coroa, ela tinha um filho na estrada. Era a época dos hippies, né, velho? O filho dela não quis ficar por ali, que ali é um lugar de exploração máxima, velho. Ali é gente sem terra que trabalha para fazendeiro. Ou para comerciante local. É uma exploração muito grande. Tu conhece o interior do sertão. Saca aí? E o filho dela falou, eu vou pegar a estrada. E foi ser hippie. Tocava flauta e sumiu. E quando ela me recebeu, ela me conversando comigo na varanda ainda, depois de eu comer.
ela falou que tinha um filho na estrada, um filho que saiu assim pelo mundo que nem eu, que pedia a Deus para que o filho dela fosse acolhido nos lugares onde passasse, assim como ela estava me acolhendo. Sim. E falou que esperava esse filho voltar, e os irmãos diziam que ele não ia mais voltar. Mas ela sabia que ele ia voltar. Ela sonhou com a volta dele. E ele ia chegar no fim da tarde. Aí, todo dia, no fim da tarde, quando o sol se punha, ela ia com o candeeiro para a varanda, pendurava num gancho, sentava na cadeira de balanço e ficava ali. Esperando o filho, mano. Todo dia, pelo menos 1 hora ela passava ali. Isso os outros filhos falavam comigo, né? Que eu fui objeto de curiosidade. Ela morava na casinha da frente e os filhos tinham feito casinhas atrás, tinham casado, sabe, constituído suas famílias e moravam no mesmo terreno, assim, com um quadrado, com um terreiro no meio. E quando ela me botou para dentro, ela já avisou aí, ó, tem um hippie aí. E aí veio todo mundo, o pessoal curioso, né? Eu comendo e respondendo pergunta. O que você acha que é Deus? O que você acha que é pátria? O que você acha que é família? Eu ia respondendo. Eu me sentia retribuindo a comida. Sim. E a acolhida, correspondendo tudo, tudo. O que você fazia? Quem é seus pais? Mas seus pais... Ah, não, meus pais cortaram relação comigo, que eu peguei o mundo, saí, eles não querem mais papo, não, estou acostumado com o patamar. E tinha que conter, mas seus pais são ruins. Dizia, não, eles estão sofrendo mais do que eu. Isso foi uma lição que eu aprendi, velho, com uma prostituta de 13 anos de idade, em Itabuna. Tu não é de Itabuna? Não, sou de Nazaré, mas eu conheço a região de Itabuna. Ah, sim. Então, ali no puteiro de Itabuna, que ela me contou a história dela, na hora que eu falei, seu pai é um filho da puta, ela falou assim, não, é a cultura dele. Ele sofreu muito e sofre até hoje por ter me colocado para fora. Ela foi estuprada, mano, sacou? Perdeu a virgindade, foi estuprada pelo filho do fazendeiro. A gente conta essas coisas, o nego fala, você tá jogando os pobres contra os ricos. Não, mano, eu tô contando as coisas que eu encontrei. A fazenda foi vendida de porteira fechada. Um dia o patrão chamou todos os peões e falou assim, ó, vendi a fazenda para esse cara, agora o patrão de vocês é esse aqui. Vender a fazenda de porteira fechada é vender com tudo que está dentro, inclusive as pessoas. Sim. E aí o filho do novo dono estava andando de cavalo, viu aquela menina de 11 anos, brincando num riachinho, fazendo bolinho de lama, cara. Desceu do cavalo e estuprou ela. E aí ela foi, para resumir a história, foi expulsa e acabou... Quando eu conheci, ela tinha 13 anos, era a menina mais cara do puteiro, logo na entrada de Itabuna, descendo do trevo, assim. Eu acho que deve ter mudado bastante lá. Sim, mas você saía do trevo, tinha uma série de casas das meninas, entendeu? E aí eu chegava para vender brinco e para arrumar o que comer. Estou trocando brinco e comida, pulseirinha e tal. E aí fazia contato. Eu era curioso, eu queria saber histórias. E ali tem muita gente que tem história para contar, que tem vontade de contar, mas não conta porque ninguém quer saber. Aí eu me deleitava, mano. Eu ia perguntando e opinando e me envolvendo, sabe, sentimentalmente, fazendo torcida e aprendendo e vendo cada história, velho. Cada livro, cada filme, quanta força, quanta capacidade de resistência. Eu fui criando respeito pelas pessoas que me foram apresentadas como as mais frágeis. E fui vendo, porra, não, são as mais fortes. As condições que a sociedade oferece para essas pessoas são muito difíceis de superar. As pessoas da classe onde eu nasci nem acreditam nas dificuldades que tem por ali. Sabe? Se deixam convencer de uma superioridade assim, falsa e conveniente para você se manter no seu privilégio e não perceber que você está explorando pessoas que foram roubadas dos seus direitos fundamentais, constitucionais, humanos, básicos. Ninguém quer se sentir injusto. Então, esse sentimento que o padre Júlio chama de aporofobia, né? Que é aquele desprezo pelos pobres, aquela repulsa pelos mais pobres, pelos miseráveis, aquela coisa de você sentir nojo, isso é uma defesa psíquica para a sua consciência não perceber a sua responsabilidade naquela existência. E como você se aproveita disso para ter privilégios sociais. E se isentar da responsabilidade coletiva, da gente sempre almejar uma sociedade com menos desequilíbrio, uma sociedade que não abandone gente, uma sociedade que tenha no ser humano a sua prioridade, e não nos interesses econômicos. Porque toda a estrutura social é armada de forma a ameaçar você se for questionador.
não questiona muito não que você vai ser perseguido. Você vai perder seus privilégios. Você vai cair de patamar. Você tem que fazer vista grossa. Você tem que conniver. Aí eu falei, não, eu tenho que viver de um jeito que eu não tenha que passar por isso. Mas para isso eu tenho que perder o respeito social. Então foda-se o respeito social. Eu não quero perder o meu próprio respeito. Não é desprezo pelo respeito social, não. Seria muito bom ter respeito social. E hoje, inclusive, eu já tenho. Mas é mais pela visibilidade do que por merecimento. Ou por consideração pela minha humanidade. Sacou? Mas na época eu perdi totalmente o respeito social, velho. Eu era acordado por polícia na butinada. Eu era suspeito. Sabe? Eu virava uma esquina, alguém agarrava uma bolsa. Eu estava parado num ponto de ônibus, passava um carro de polícia, era certo, 100%, que eu ia tomar um baculejo, que eles iam me abordar. Qual era o pior local, assim, onde essa localidade aqui, o baculejo aqui é certo? Tipo assim, cidade, região, que você, aqui tem muitos, velho. Nas periferias das periferias, vamos dizer, aonde começa a periferia, naquela região que intermedia a classe mais abandonada das primeiras classes médias, ali existe mais policiamento, mais agressividade, que é como se fosse um cordão em volta dos abandonados. Sim. Porque ali tem mais revolta, ali o crime organizado vai buscar a sua mão de obra, sacou? Ali é a área da miséria, da fome, da revolta, da criminalidade. A primeira criminalidade, velho, é movida pela fome, pela necessidade. Em seguida vem todas as outras. Sim. E aí entra o crime organizado, que quem organiza fala línguas, mano. Não pega em arma, pega em telefone, sabe tratar com o sistema financeiro internacional para lavar dinheiro de tráfico, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de gente, sabe? Tráfico de drogas. O de drogas eu acho que é o mais inofensivo. Porque tem o de armas, o de órgãos, que mata um monte de gente para conseguir órgão rápido. E de escravos, de gente. Sacou? Quem é que coordena isso? É favelado, mano. Pelo amor de Deus, tem que ser mau caráter ou burro para pensar uma coisa dessa. Tem que ser a bandidagem organizada pela elite. Porque a estrutura social ela é armada de forma a criar espaço para a criminalidade. Tanto dentro quanto fora das instituições. O povo é roubado por uma dívida pública que se paga a bancos que não se estuda nem a origem, mano. É proibido. Você fala delas, a mídia vem para cima. Porque a mídia, velho, é o boneco do ventríloco dos bancos, dos interesses empresariais. É empresa de comunicação? Não confia na comunicação, porque ali o lucro vale mais do que a verdade. Sim. Sacou? Mas nós estamos num processo, mano. Eu faço um quadro assim catastrófico que eu vivi percebendo essa catástrofe cotidiana. Né? Como eu te falei, eu morei numa casa que eu tinha que buscar água no balde lá embaixo do morro. Era 2 viagens com 2 latas na vara para encher um dia de água na minha casa. E eu convivia com aquelas pessoas. Ia gente cega, ia gente manca, ia gente com problema de saúde, sabe? E gente magrinha, gente desnutrida. E ia lá e estava resistindo. E quando você chegava no posto, que botava a sua lata na fila, que eles botam uma tábua e quem chega bota a lata ali. A sua vez é quando, né, chegar a vez da sua lata. E você vê as pessoas brincando, contando piada, sabe? Dando risada, velho. Fazendo fofoca, comentando o dia, sem reclamar, mano. Eu fui criando admiração, sabe, por essa capacidade. Falei, cara, imagina se essas pessoas recebem o desenvolvimento que a sociedade pode dar. Se essas pessoas recebem o acesso que lhes é devido a uma boa escola, velho. Eu estou falando de uma boa escola, não estou falando de escola de mercado, não. A gente precisa de uma escola, velho, que desde criança você escute falar em sociedade, em coletividade. Num certo grau de elaboração mental, sei lá, 5, 6, 7 anos, você começa a entender para que serve uma prefeitura, como é que funciona. Todo mundo paga para o governo funcionar e como é que esse dinheiro chega na prefeitura. É secretarias de cada área. Isso tem que ser estudado, mano. Não é difícil. Não é difícil resolver esses problemas, porque eles não querem. Eles não querem. Só ver vontade política. Não é vontade política, é vontade econômica. A área da política é permissão econômica
para a política poder se dedicar a esses assuntos. Mas você vai num congresso, você tem 70% de pessoas que são levadas pelo dinheiro. Estão ali representando pouquíssimos por cento da população. Saca? E decidindo para 200 milhões de pessoas. Mas não representam 40 mil, 50 mil, 100 mil. Vão para onde está o dinheiro, está no Cetrão. É uma aberração política, mano. É uma grande mentira. Por isso que eu falo, isso não é democracia, é uma farsa democrática. São fachadas de democracia onde não funciona a democracia, mas sim o poder da pressão da grana, do interesse. Sempre de um punhado, de barriga cheia, podre de rico, que tem mais dinheiro do que se precisasse viver 1000 vidas, mano. Mas está lá, encastelado e sugando, dragando dinheiro público. Enquanto a gente é obrigado a conviver com miséria. Por isso que eu falo, mano. É preciso humanizar a sociedade. Ou seja, tornar o ser humano o elemento mais importante. Porque se você tornar o ser humano o elemento mais importante, o equilíbrio da natureza vai ser importante, o relacionamento com os animais, com o campo, com o trato agrícola, com o ecossistema, com a agroecologia, com a plantação de comida orgânica não nociva à saúde. Entendeu? Então, se colocar o ser humano como o topo da importância social, todo o resto da sociedade se arruma. Só que esse punhado que está encastelado é um punhado, mano. Não quer largar o osso. E está só criando problema para impedir. Eu vejo esse processo caminhando, velho. Não só no meu tempo de vida, mas olhando muito para trás. Eu vejo que esse processo vem caminhando. E, de acordo com esse caminhar, eu percebo que o processo não parou aqui, vai continuar. Já dá para ver mais ou menos em que direção. Sim. Pode ter muito problema no caminho. Claro, os caras vão fazer de tudo para embarrear, mas é que nem a água descendo para o mar, velho. Você pode fazer uma barragem, mas se o rio não encontrar escapatória, vai acumular água, vai arrebentar a barragem e vai descer de qualquer jeito. A água vai chegar no mar. Sacou? Então, nós estamos nos aperfeiçoando. Em algum ponto do infinito está a perfeição, velho. Ontem eu era pior que hoje. Se você olhar para o passado, era pior do que hoje. As instituições foram evoluindo. Ainda tem resquícios do primitivismo. Nós estamos numa sociedade que tem muito da herança escravista. Os caras que estão no poder hoje, da grana, os donos dos bancos, onde todos os candidatos vão babar ovo, que tem que ser aprovado, senão a mídia não aprova, esses caras são brancos e são descendentes de senhores de escravos. Eles vivem da exploração, vivem da miséria, e tem que manter a ignorância, tem que manter a situação do Estado como está. As forças de segurança têm que ser truculentas e antipovo. Tem que criar o demônio do comunismo ou botar alguma coisa no lugar, seja o terrorismo, seja o que for, para você poder perseguir os que não se contentam, os que não se conformam, e, sobretudo, os que se organizam e adquirem alguma força social de mobilização. Olha como é que é o MST, velho. A BIM espiona o MST, saca? Tudo espiona o MST, se faz armadilha por MST. E o MST é o movimento social mais admirado do mundo, mano, dos movimentos sociais que existem. Uma produtora de agricultura orgânica. Eu conheci MST, velho, passando na estrada, viajando de carona, andando a pé e vindo aquele monte de lona preta. Nem sabia o que era MST, velho. Não tinha nem bandeira, a bandeira apareceu depois. E aí eu chegava junto para ver o que estava acontecendo. Aí o nego olhava para mim, de sandália, cabeludo, no meio do estrada solarenta, ele me chamava, aí, chega aí, cara, já comeu? Eu via solidariedade. E eu fiquei surpreso, mano, que eu encontrava ali pessoas pobres, mas não humilhadas. Pessoas que entendiam a sociedade com olhar crítico, sabe como? Com comunicação, eu conseguia me comunicar legal, de igual para igual. E que sabiam do que estava acontecendo ali na política local, na política nacional, muitas vezes na política internacional. Eram assuntos que me interessavam. Você falar isso é muito bom, porque é desse pobre pegar um gancho rapidinho. Essa parte é muito boa, porque se você lembrar como a mídia tratava o MST, né, por exemplo, trata ainda. A novela Rei do Gado, que tinha lá uma parte do MST como ignorantes, como não sei o quê, sempre demonizados. E, na verdade, os demônios estavam do outro lado, né? Não Sim. Era o MST, né? Então, tipo assim, é muito bom isso que você está falando,
E essa vivência, seu local de vivências que você está trazendo, é muito importante, porque você falou de humanidade. E sempre nas escolas nos ensinam que a gente somos os racionais, né? Conseguimos né? Pensar, e os animais não. A gente olha para os animais, se respeitam, não polui nada, não explora ninguém. Cara, que racionalidade é essa que a gente tem? Então, quando você fala de humanos, a gente está tão distante de se tornar humanos assim, Eduardo? Não, historicamente falando, estamos até perto. Já estivemos bem mais longe, mano. Na Idade das Cavernas, na Idade Média, durante a Inquisição, durante o domínio europeu, que agora está decaindo. Você está vendo a União Pan-Africana, como é que está se apresentando? Eu acho que a África se organizando, velho, muda o mundo. Muda o mundo. Na época da pandemia, só foram para a África 11% das vacinas. Eles quiseram se organizar para fabricar as próprias vacinas. A Organização Mundial de Saúde embarreirou, proibiu. Sacou? Para não oferecer concorrência para os fabricantes de vacinas euro-estadunidenses. Sabe, a África é tratada, velho, como sei lá, o quintal, velho, das mega empresas de saque do dito primeiro mundo, é o mundo ocidental. O mundo ocidental, velho, se resume a uma parte da Europa, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá. O resto para eles não é mundo ocidental, é subúrbio, sacou? É território a ser explorado. E a África é o território a ser mais explorado. Durante muito tempo houve um acordo tácito. Eu não sei se houve esse acordo mesmo diretamente, mas pelo que a gente observa, vendo a história, os Estados Unidos ficou dono das Américas e a África ficou para a Europa. Então, muito poucas empresas estadunidenses iam para a África, muito poucas e menores. O predomínio era europeu. Agora, a Europa está subalterna aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. As oligarquias, porque você fala Estados Unidos, parece que é o povo inteiro. Não é o povo inteiro. São os mega banqueiros, que são acionistas das fábricas de armamento, das mega construtoras, que sabem que é um ótimo negócio para eles destruir um país, porque vende um monte de armamento, para depois reconstruir com suas construtoras e ganhar dinheiro nos dois processos, de destruição e de construção. Só que isso está sendo percebido. A África não está mais se deixando levar. Eu estou vendo o discurso do presidente da África do Sul para o Macron, velho, foi uma coisa histórica, você viu? Eu vi. Nós não somos mendigos, pare de nos tratar como mendigos. Só que isso aí foi histórico, mano. E o que é que você achou também dos posicionamentos do Lula, que ele fez na França, que ele largou o doce lá, de outros posicionamentos, que também casou com esse posicionamento, né, do presidente tal, da África no todo, né? Ele está tocando em pontos sensíveis, né, da geopolítica mundial. Nós estamos na beira da queda. As oligarquias tradicionais europeias que colonizaram o mundo inteiro, elas estão em franco declínio. E a multipolaridade está brotando, apesar de todas as pressões. A guerra na Ucrânia é uma coisa dessa, mano. É para evitar a multipolaridade e manter a hegemonia. A arrogância, velho, é uma coisa que emburrece a gente. Observe as pessoas arrogantes. Perceba como elas deixam de enxergar um monte de coisa, mano. Ficam meio cegas, enxergam as coisas como elas querem ver. A mesma coisa desses banqueiros. Eles estão no poder há séculos e não enxergam o processo da história. Porque até pagaram. Eles têm intelectuais de consciência vendida a soldo deles. Teve um que criou aquela história. O fim da história foi quando caiu o muro de Berlim e a União Soviética se desmilinguiu. Acabou a história, agora nós. Pensaram que era assim. E não era. E não foi. E não está sendo. E eles estão percebendo tarde demais que estão se criando um monte de organismos. Os BRICS, quando apareceram, velho, na década passada, eles olharam com desprezo, mano. Isso não vai a lugar nenhum. Hoje está ganhando potência, já tem um monte de outros países querendo entrar. Até onde eu soube, tinha mais de 20 na fila. E vai fazer uma união de países fora do dólar, fora do controle banqueiro estadunidense. Ou seja, está havendo mudanças mundiais.
Do mesmo jeito que há mudanças locais, do mesmo jeito que há mudanças regionais, e do mesmo jeito que há mudanças individuais. Sim. Eu estou tendo o prazer de estar vivo para assistir esse esboço de modificação mundial. Porque em 1980, quando eu saí da faculdade, eu saí com plena convicção de que essa porra não vai mudar. Porque eu achava que os revolucionários da academia que era a solução. Quando eu entrei na universidade, foi a primeira vez que eu ouvi jovens da minha idade debatendo o problema social e falando contra a injustiça da sociedade. Mas em poucos meses eu percebi que a briga deles era entre si. Cada um tinha um ícone que dava uma maneira de melhorar a sociedade, e aí eles ficavam se odiando entre si. Eu me lembro de, numa fala lá, eu pedi a palavra e falei, cara, aqui a gente fica brigando porque a gente tem um gigante para brigar. A gente vai ter que encarar um gigante. Eu acho que tem que ir no joelho. Ele acha que tem que dar no saco. O outro acha que tem que ir no pescoço. O outro acha que tem que ir no cotovelo. O outro acha que tem que ir no peito. O outro acha que tem que ir na cabeça. E aí, em vez de a gente atacar o gigante, a gente fica brigando entre nós para saber quem é que está certo. Cada um ataque do jeito que quiser, velho. É preciso derrubar o gigante. E esse gigante está dentro de nós, convencendo a gente de superioridades estratégicas, criando disputas, separando a gente, impedindo a gente de perceber que a gente é uma grande família planetária. Quando eu comecei a alimentar essa percepção, velho, de grande família planetária, aí é aquela coisa, a imaginação é uma ferramenta de reflexão, velho. Eu olhei para o céu e me lembrei que cada estrelinha dessa é um sol. E me lembrei de certas informações de que o nosso sol, tão grande, porque está aqui pertinho de nós, 6 minutos na velocidade da luz, é uma estrela pequenininha, diante da maioria. Que existem estrelas 1000 vezes maiores do que o Sol, e que todas elas têm sistemas planetários de volta, têm sistemas com milhares de planetas, sistemas com centenas de planetas, sistemas com dezenas de planetas, aos bilhões, mano, dentro de cada galáxia, e são bilhões de galáxias. A nossa galáxia é uma das menores do universo, parece que só tem 100 bilhões de estrelas, cada estrela um Sol, um sistema planetário. Aí eu me sentindo família planetária, eu olho para o céu e falo, isso deve estar cheio de família planetária. Não tem nada de especial no nosso Sol. Nosso Sol é uma estrela pequena, das menores. Imagina nos sistemas com milhares de planetas. Esse espaço todo, velho, não tem porquê não ser habitado. Eu não tenho como acreditar que só tem vida na Terra, mano. Aí o nego vai, mas você não tem prova. Eu não tenho, claro que eu não tenho. Também não se tinha prova que podia ter eletricidade. Também não se tinha prova que dava para voar. Também não se tinha muitas provas, velho. Mas não é porque eu não sei a verdade que eu preciso acreditar em mentira. Dizer que só tem vida aqui na Terra, para mim, é ingênuo. A gente não sabe, mano. Eu não posso afirmar categoricamente. Mas é fácil de imaginar. E não faz sentido só ter vida aqui, cara. Não tem nada de especial aqui. Não faz sentido. Deve ter milhões de maneiras de viver. Deve ter bilhões de seres inteligentes que a gente não conhece. O Einstein falava que havia dimensões vibracionais, velho, no mesmo espaço. Imagina a grandeza disso tudo. Ele falava que não dava para falar em universo. É preciso pensar em pluriverso. A quantidade de conhecimento que a gente tem, velho, não é nada perto do conhecimento que a gente tem ainda para adquirir no passar dos próximos milênios. Eu acredito que a gente vai aprender a dividir o conhecimento, porque assim ele caminha melhor. Dividindo o conhecimento, você encontra conhecimentos que contribuem com o seu desenvolvimento e assim o conhecimento passa a ser um desenvolvimento alegre. A gente vê, cara, os interesseiros, que são os grandes donos do poder, eles dizem que o desenvolvimento tecnológico se deve à ambição. Se não fosse o capitalismo, não tinha desenvolvimento tecnológico. Mentira, parceiro. Eu vi a declaração do Einstein dizendo assim, a minha maior alegria é descobrir as coisas e contar para todo mundo. Olha o que eu descobri. Isso é da natureza humana, velho. Sim. Você se sente do coletivo, você tem prazer em trazer uma novidade, uma facilidade, uma melhora para o seu coletivo. Gente, olha aqui o que eu descobri.
Isso é um prazer, velho. É mais que um prazer, é uma necessidade espiritual que a gente tem e que não se deu conta, e que os marqueteiros são pagos para convencer a gente que não, que isso é seu patrimônio pessoal, é isso que vai te dar valor social, você ter mais conhecimento do que o outro. É claro que existe essa mentalidade, ela é formatada por interesseiros. Eles não imaginam, não concebem uma ação que você tome por prazer, sem interesse nenhum. Eu não quero nada material em troca disso. O que eu quero em troca é o prazer de ver que o que eu fiz está sendo útil aos demais. Isso é uma riqueza, parceiro. E muito mais valiosa do que qualquer riqueza material. O que a gente precisa para viver é muito pouco. O primeiro vídeo que fizeram comigo, mano, eu falei, as necessidades que nós temos, na sua maior parte, são abstratas, não são concretas. As necessidades concretas são só 5. E isso eu fui descobrir na Bahia, mano. É ar, água, alimento, agasalho e abrigo. São só 5 necessidades materiais. O resto são necessidades imateriais, afetivas, de realização pessoal, de pertencimento, sim, de realização coletiva. Sabe? É muito desenvolver conhecimento, tomar consciência das coisas, aprender o mais possível. Até pelo observar da própria vida, mano. Eu acho que o que tem de mais importante na vida é aprender. E você aprende com tudo isso. Observando, servindo, você aprende como é melhor você manter bons sentimentos, como é melhor você viver em solidariedade plena com os demais, como é agradável você se sentir útil aos demais, você participar, colaborar, estar sempre com energia boa, sendo generoso, recebendo ajuda com humildade quando você precisa, interagindo num quadro de igualdade de direitos. Não é igualdade plena, não existe igualdade plena, mas igualdade de direitos, igualdade de respeito, igualdade de consideração. Sabe? Imagina uma sociedade, velho, que não admite abandono. Se aparece uma pessoa abandonada, é preciso procurar a causa. Por que essa pessoa está abandonada? Ela não pode estar abandonada aí por uma deficiência da estrutura social. Ela tem que ter pirado, aconteceu alguma coisa na vida dela, sabe? Não pode ser porque o Estado abandonou. Não é porque a sociedade abandonou. A gente caminha nesse sentido. E acho que quando a gente for chegando, a gente vai percebendo que assim é mais saudável. Sacou? Outra coisa que não interessa às grandes indústrias farmacêuticas, indústria da medicina privada. Eu acho que é uma atividade que não devia enriquecer, mano. Aliás, você contou uma história que você cuidou dos seus filhos e usou muito a medicina ancestral através dos chás, essas coisas. E quando você falou isso, a minha mãe, ela cuidou também de mim, tal, minha avó, usou muito chás, essas coisas, né? E hoje, muitos médicos dizem assim, não pode dar chá, não pode, você pode dar esse remédio aqui. Aí você vai ler o remédio, açúcar, um bocado de coisa, assim, quer com chá, não. E às vezes, dentro do remédio, tem uma substância que naquela erva tem, e é muito mais natural. Aí a gente fica assim, boa, a ciência está dizendo isso aqui, mas os conhecimentos do meu povo, dos meus antepassados, isso aqui é muito mais natural. E alguns estão dizendo que isso aqui não pode. Os médicos estão dizendo que tem que tomar esse remédio aqui. E se eu tomar essa erva, geralmente eu nem compro, porque eu tenho um no quintal, eu acho em algum canto, e por que eu tenho que comprar aquele remédio caríssimo, cheio de açúcar para o meu filho? Como é que você cuidou dos seus filhos assim de uma forma mais natural? Velho, primeiro eu cuidei da alimentação, né? Orgânica e integral. Eu podia estar na rua, mas meus filhos comiam arroz integral. Podia estar dormindo no papelão, velho. Eu ia na xepa da feira procurar a barraca dos orgânicos. E chegava sempre tarde, porque pegava aquilo que estava ali abandonado, maduro, e que eles não queriam levar de volta. Então, qualquer mixaria, eu fazia uma feirona enorme. Então, eu cuidava da alimentação. Açúcar refinado, nem pensar. Nem pensar. Enlatado, conservado, ultraprocessado, tudo da terra, mano. Porque eu sabia que tipo de saúde me aguardava, sacou? A saúde pública. Eu sabia. E eu conhecia a saúde particular da minha origem, sabe? Que era cara. Então, eu, com as informações que eu tinha, carne também não dava, mano. De nenhum tipo. Fui dar carne assim, de 6 anos para diante. Carne de peixe. De peixe, porque eu estava preocupado com o fosfato na formação da inteligência.
Eu tinha informações a grosso modo, mas tomava cuidado. E eu já sabia que o médico ele era formado por indústria farmacêutica, por indústria da medicina, que Alguns ganham percentual, né? fazem parcerias com as universidades e acabam incutindo nos médicos as ideias que lhes interessam. Essa aqui, por exemplo, a medicina tradicional é ignorância. Os laboratórios farmacêuticos, a indústria da medicina, existem como uma evolução, é para serem usadas. Isso é procedimento, parceiro. Você vê médico. Eu tenho uma filha que trabalhou em navio de turismo, de dar a volta ao mundo, de ir a um monte de lugar. Ela falava, pai, todo fim de ano, um monte de médico com família tem cruzeiro marítimo pago por laboratório farmacêutico, por empresas da medicina. Por quê? Porque estão vendendo produtos, mano. E vendendo muito para ganhar um cruzeiro marítimo. Você vai num simpósio, num encontro de medicina, velho, a ostentação e o luxo são, para mim, são desmoralizantes, são constrangedores, mano. Eles estão ali para ganhar dinheiro, não é para cuidar da saúde de ninguém. Pelo contrário, essa formação atrai, esse tipo de formação atrai pessoas que não são vocacionadas para a medicina, estão ali só para ganhar dinheiro. Acabam se tornando torturadores inconscientes. O cara está no plantão, falta 10 minutos para ele acabar o plantão, que ele faz por obrigação. Aí chega um cara todo estropiado de um acidente. Ele sabe que se ele pegar o serviço vai ter que demorar pelo menos umas 2, 3 horas ali. Aí ele olha no relógio e fala, puta que pariu, eu estou saindo daqui a 10 minutos. Deixa ele ir na maca, velho. O doutor fulano já está chegando aí, e aí vai estar na hora dele, ele pega o cara. E deixa o cara lá, mano. E isso é corrente. Sabe? Quer dizer, não há preocupação na formação do profissional de medicina. Isso você vê sintomas na própria publicidade. Você vê clínicas particulares Sim. oferecendo várias vantagens. Entre elas, que os médicos aqui são humanizados. Está dizendo o quê, velho? Está dizendo que a formação convencional desumaniza. Uhum. É preciso você ver a propaganda, velho, no seu lado negativo. O que está dizendo? No meu tempo tinha negativo de filme. Você via a foto, estava de um jeito. Você viu o negativo, era o contrário. Sacou? É preciso você ver o negativo da publicidade. Quando eu vejo no rádio uma empresa oferecendo uma água saudável, sem venenos nem agrotóxicos, ela está me dizendo que na minha torneira está cheio de agrotóxico, velho. Produtor de água. Vi uma propaganda com o nome Produtor de água. Nossa água é saudável, uma vida mais saudável tem que ter uma água mais pura. Ele está dizendo que a nossa água está envenenada. É obrigação do Estado oferecer água saudável. Cheio Mas de já tem uma pesquisa no território nacional, milhares de municípios, não sei qual é o percentual, mas foi um percentual enorme, de água fornecida pelas prefeituras com índice de agrotóxico muito acima do permitido pela ONU, por organismo lá da ONU, não sei se FAO ou Organização Mundial de Saúde. Não tinha que ter nível permitido, velho. Mas tem. E os caras colocam 1000 vezes acima e servem à população. E você tem um nível de doença, velho, uma proporção enorme de doenças que você não sabe de onde vem. É de prática de trabalho, é de convívio cotidiano. Em Paracatu, o maior índice de câncer nas vias respiratórias. Tem uma mina de ouro, a sotavento da cidade, velho. Mina de ouro a céu aberto. É um estilo de mina que joga muita coisa no ar. O vento leva para a cidade. Um índice de câncer enorme, ninguém fala nada. Vai pesquisar os índices de câncer na Vale do Rio Doce, mano. Desde 2015, quando caiu a barragem lá de Bento Rodrigues, da Samarco, que é testa de ferro da Vale, aquilo lá está infestado de metal pesado, velho. 850 quilômetros. Não sei, mais de 20 municípios só na beirada, fora os afetados. Milhões de pessoas adoecendo. Não sai nada na mídia. Não se comenta nada. Saca? É uma sociedade traíra, mano. Eu vivendo uma sociedade dessa, eu não me sinto assim, com um compromisso com essa estrutura social. Eu não me sinto numa democracia, mano. A não ser que você entenda como a cracia do demo, velho, o demônio. Só pode ser. Agora, democracia é um povo bem instruído, um povo bem alimentado, um povo esclarecido, bem informado, com autoestima, entendendo o que acontece, olhando com profundidade para o funcionamento da sua sociedade, entendendo como funciona. E isso é minuciosamente impedido. Isso é estrategicamente escondido.
A formatação da educação é feita para impedir as pessoas de tomarem consciência. E todo organismo que se forma na direção de formar consciência, de debater a sociedade, é criminalizado, é perseguido, é difamado, quando não perseguido juridicamente. Cria-se crimes, procura-se naquela coletividade de milhões alguns pilantras para dizer, olha, eles são todos pilantras. Pô, você está na sala de aula, velho, de 50 alunos, você encontra meia dúzia de pilantras, você encontra uns 10 pilantras, você está na coletividade de milhões. Não vai ser fácil encontrar? A MST tem milhões de participantes, velho. A população pobre é de muitos milhões. Aí é fácil você pegar o cara e falar, tá vendo? Pobre é assim, preguiçoso. Tá vendo? A MST é tudo pilantra igual esse cara aqui. É fácil. É formatação de visão de mundo, é formatação de mentalidade. A mídia é mestre nisso. E a gente é vítima e nem sabe. Porque não é só na mídia. Quando eu comecei a falar nas universidades que era preciso tratar da arrogância universitária, que havia uma indução que fazia o caminhar da extensão para perto das periferias ser tão arrogante que não aproxima, que não dá liga, não funciona. É 6 meses, 1 ano e acaba. Não dá cria, não desenvolve. É preciso descer do pedestal acadêmico, é preciso aprender com as periferias, é preciso falar a língua das pessoas que te ouvem. Aí sabe o que aconteceu? Pararam de me chamar pelas universidades. Não me chamam para fazer palestra de universidade, coisa mais rara. Porque incomoda. Eu falo do ego. Porque o convencimento é muito profundo. Aí o cara, ele começa a se sentir superior porque ele tem uma academia, porque ele tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aí chega um babaca que nem curso acadêmico tem e fala que isso aí é arrogância, que não tem superioridade nenhuma. É mentira estratégica para fazer ele não... para ele fazer ele se sentir superior. Velho, ele está agarrado nesse valor. Ele é considerado socialmente, cotidianamente, pelas graduações que ele tem. Ele convive com essa consideração. Então, ele não quer acreditar que isso é tudo mentira. Ele não quer acreditar que... Ele precisa de referência. Eu não tenho referência. Quem é esse cara para falar o que ele está falando? Eu sou o quê? Sou artista de rua. Toda vez que eu ouvi essa pergunta, eu respondi ninguém. Quem é você para estar falando assim? Eu, ninguém, mano. Mas eu falo. Tenho boca, tenho língua, tenho voz. Agora eu falo onde eu posso ser ouvido. Se você não acredita, tá beleza. Só me dizer que não acredita que eu não falo mais. Eu não quero convencer ninguém. Eu estou dizendo o que eu vejo, o que eu sinto. E é a partir da observação da prática. Não é a partir de nenhum tipo de leitura teórica, não. É leitura da realidade. O próprio Paulo Freire, tão conceituado entre os pedagogos, ele fala, antes da leitura da palavra, existe a leitura do mundo. Então, essa é a mais importante. A leitura da palavra é legal também. Mas tem gente que, de tanta leitura da palavra, acaba se distanciando da leitura do mundo. Sim, sim. E aí passa a ser um analfabeto social, um analfabeto da realidade. Por quê? Porque tudo da realidade está ali escrito nos ícones dele. Isso aí é o fulano que falou, é o Beltrano que disse. Quantas vezes eu estava discutindo um assunto, porque o meu trabalho, velho, durante muito tempo, muitos anos, foi brochinhos. Eu gravava no metal, fazia o fechinho, soldava todo o manual. Mas como eu gravava o metal, eu botava frases. Eu dizia o que eu queria para o mundo. A minha primeira frase, de minha autoria, foi: por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Mas eu usava várias outras, velho. Loucos abrem caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Vergonha não é mudar de ideia, vergonha não ter ideias para mudar. Mídia vaqueiro, povo gado. Desci o lendo na sociedade. Sabe que é tudo mentira. Superioridade intelectual não é superioridade espiritual. Isso dá música. Hein? Isso dá música. Pode crer, velho. Eu tinha muitas frases assim. E aí gerava discussão nas mesas. E quando a discussão se desenrolava, porque o meu público passou a ser um público mais reflexivo. É diferente quando você vende brinco, pulseira e colar do que quando você vende coisas com pensamento, reflexão, questionamento. É um outro tipo de público. E um público muito mais qualificado. Mas que dentro das suas condições de formatação social não está preparado para um cara que é um merda social, que está ali mangueando, que para eles é mendigar, interrompendo as conversas. Boa noite, com licença, quer dar uma olhadinha no meu trabalho?
Estou ali quase como um mendigo. E aí eu tenho uma coerência maior do que a dele. Não pode ser. Sabe? Quando o nego vinha discordar, geralmente concordava e o papo ficava interessante. Mas quando o cara vinha discordar, eu ia defender a minha razão de estar fazendo aquela frase. Se ele me convencesse do meu erro, mano, eu tirava aquela frase dali e eliminava na mesma hora, pisava em cima, estragava a peça. Mas era difícil isso acontecer, porque eu pensava muito. Em geral, eu provava a minha razão. Aí o cara encostava na cadeira, a reação era visível, mano. Encosta na cadeira, é o tempo de passar assim, quem esse cara pensa que é? E aí, às vezes, o cara fala exatamente isso. Quem você pensa que é para falar assim? Você leu fulano? Você leu cicrano? Eu dizia, não li ninguém. Só li o mundo. Nem gosto desse linguajar que esses caras usam. Tá? Que eu acho que é uma barreira para o conhecimento não chegar na população. Sim, sim. Tantas vezes eu ouvi a frase, você para mim é um merda, que eu comecei a responder, pode crer, merda orgânica, ótimo adubo. Poesia. Pode crer, né? Eu não podia me aborrecer, mano. Uma coisa que eu aprendi cedo foi que eu não posso me aborrecer, porque eu tenho filhos em casa. Eu tenho que chegar em casa com dinheiro. Eu estou trabalhando. Então o cara lança uma provocação, um esculhambo, um insulto. Se eu parar para me aborrecer, velho, eu não vou conseguir trabalhar direito. Sim. Vou chegar em casa com menos do que eu preciso. E ainda mais eu trabalho pra cacete, eu gosto do que eu faço, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu estou bem com a minha consciência, não conheço essa pessoa que está me insultando. Por que eu tenho que levar em consideração o que a figura pensa a meu respeito? É só olhar para outra pessoa e falar boa noite, quer dar uma olhadinha? E dali para outra, e para outra, e para outra, e cada vez eu vou estar mais longe daquele que me insultou. Eu não preciso responder insulto. E como é que você lida hoje? Tem um vídeo seu que algumas pessoas, uma que tem uma seguidora sua que se emocionou muito ao te ver, e não sei se você sabe que vídeo é esse, Não. mas ela chora tudo e você dá uma palavra. Como é que você se dá hoje com essa toda visibilidade que você tem, que acabou tendo mesmo, porque, né, os seus vídeos viralizaram bastante, tem música, tem um bocado de coisa. E como é que você lidar? Porque muitos artistas, e aí eu não gosto dessa palavra provocador, não, porque a palavra já diz, né? Provocador, não gosto disso, não. Mas tem muitos artistas que vêm da periferia, de vários fatores, e conseguem ali ter visibilidade e viram intocáveis. E ninguém consegue mais ter acesso. Porque entra não consegue mais. No máximo ali, tal, num camarim, bate aquela foto, a pose, e já foi. E não responde ninguém, não manda uma mensagem e tal. Não estou falando que todos têm que fazer isso, porque é milhares de pessoas mandando mensagem o tempo todo. Mas parece que teve a visibilidade, o ego foi lá para cima e artistas é diferente de ser humano, de pessoa, é um outro patamar, outro status. Como é que você lidar hoje que você está na rua, você está vendendo sua arte, você chega às pessoas que gostam de você, como é que você lidar com essa junção de sensações, como é que você trata todo mundo? Velho, para mim é uma continuidade, porque desde 21 anos que eu coloco pensamento no meu trabalho e provoco discussão nas mesas, nos bares, nos parques, nos lugares onde eu estou vendendo, onde eu estou expondo. São sempre esses assuntos, falando da sociedade, das mentiras e tal. Até que em 2009, se não me engano, 2008, 2009, 2010, por ali, me filmaram expondo meu trabalho e falando dos meus assuntos, das minhas frases, da sociedade, das mentiras sociais, do papel das forças de segurança, do ensino quadrado, da arrogância induzida, do conhecimento como prisioneiro e qualificador social, diferenciador quem tem, quem não tem, e como a coisa é armada. Então me filmaram, botaram na internet. E já logo depois veio um outro cara que veio me entrevistar, botou o nome sensacionalista de filósofo da rua, filósofo de rua, sei lá. Uhum. E eu comecei a ficar conhecido, eu não tinha computador, mano, não sabia mexer. Meu primeiro computador eu ganhei porque você tem que ter um computador. Eu disse, não sei mexer. Não, mas você precisa. Você precisa ter um computador. Como você não tem um computador? Qual é o seu canal do YouTube? Eu não sei, não tenho, não sei qual é. Velho, um computador foi instalado lá em casa, sem eu ter comprado. Eu ainda fiquei com medo de ligar. Eu não sei mexer nesse troço. O troço é caro. Se mexer vai quebrar. Deixa aí.
E aos poucos, amigos dos meus filhos que chegavam e foram me ensinando a ligar. Eu tinha uma filha que estava morando nos Estados Unidos, essa que viajou em navio. Ela Sim. morou um tempo nos Estados Unidos. Aí eu consegui falar com ela por e-mail. Aí eu comecei a ter interesse em começar a mexer no computador. E nisso já começaram a me chamar para fazer palestra. A primeira foi no Paraná, velho. No Paraná. É um evento de direito e psicologia. Uma semana acadêmica lá. E eu nunca tinha pegado no microfone. E pagaram passagem de avião, pagaram hotel. Eu falei, pô, tô gostando. Só não pagava palestra. Mas eu falava, tem que expor, tem que levar material para expor. Aí eu fazia a palestra, velho, quando eu expunha, vendia bem, sacou? Melhor do que o meu padrão. E aí eu fui, no princípio era só universidade, depois começou a associação de morador, escola de ensino médio, e aí outros grupos, um grupo vegano me chamou para Santa Catarina, um grupo do Zeitgeist, e assim foi, faculdade de comunicação. E eu ia, mano. Era só embarcar no avião, descer do outro lado, ainda tinha espaço para expor, ainda voltava com dinheiro para casa e não cobrava nada, mano. Sacou? Mas quando eu ganhei o computador, comecei a usar. Eu conheci uma figura criativista social e ela me acompanhou numa exposição que eu fiz. Em Santa Teresa ficou um dia inteiro ali olhando eu expor e vendo o que eu falava. E no fim do dia ela falou assim: cara, você tem a obrigação de escrever isso que você fala aí. Você tem a obrigação de escrever. Eu vou abrir um blog para você. Foi na minha casa e abriu um blog. Só perguntou assim, qual o nome do blog que você quer? Eu falei, bota Observar e Absorver. É o brochinho que eu mais vendo mesmo. Ela botou Observar e Absorver, eu comecei a escrever e postar lá, véio, direto. Desde 2009 ou 2010. Eu não estou lembrando agora de cabeça. E continuei sendo chamado. E aí as pessoas começaram a me abordar na rua para dizer que gostavam me seguiam no YouTube. Eu sigo seus vídeos no YouTube. Eu falei, não são meus vídeos. São vídeos feitos comigo. Cada um é num lugar diferente, é um grupo diferente, é uma pessoa diferente. Gente que chegava lá onde eu expunha e me fazia pergunta, e eu respondia como eu respondo todo mundo. Se tem câmera ou não tem câmera, não está nem aí. E pessoas elogiando a minha naturalidade com as câmeras. Ué, é a mesma coisa que falar com pessoas, né, velho? A primeira vez que eu fui para um palco falar lá no Paraná, eu estava curioso para ver o que ia acontecer, mano. Se ia dar frio na barriga, se ia dar tremedeira nas pernas. E eu estava indo para o palco na hora da palestra, falando com um cara que me chamou. Mano, o que você quer que eu fale, velho? Eu falei, cara, isso que você fala aí nos vídeos, mas cada vídeo me perguntam antes. E aí depois eu falo, cara, não sei o que eu vou falar. Eu falei, cara, improvisa. Eu falei, você quer que eu fale a minha vida? Ele falou, isso, fala a sua vida. Pronto. Aí eu entrei e contei desde a minha infância, até quando eu peguei a estrada, até quando o nego avisou, acabou o tempo. Eu falei, moçada, deu tempo, valeu aí, até mais. Vera, a turma levantou e aplaudiu em pé. Primeira vez que eu falei. Sacou? Eu fiquei pasmo, assim, sem ter entendido o que tinha. Pô, para mim foi muito simples. Eu precisava me realizar na vida. Eu não me conformo com essa sociedade. Meu assunto é essa sociedade aí. Eu vou trabalhar com isso. Vou sempre estar falando mal da sociedade, sempre denunciando, desmascarando, porque isso me faz bem. Eu não gosto, não consigo olhar para isso e ficar calado, me faz mal. Eu preciso botar para fora. Então, quando eu coloco no meu trabalho, eu estou falando para o mundo. Eu não pensei que eu ia ser um elemento conscientizador, que ia ter uma função consciente. Não pensei nisso. Eu precisava falar, velho, para não adoecer. Eu preciso falar. Eu preciso criar reflexões, soltar para as pessoas verem. Aí, com o tempo, fui percebendo que a coisa é mais responsável do que eu pensava. Sim, sim. Tem muita gente vendo. Só que eu tinha, uns anos antes, eu fui casado com uma figura que cantava no showbiz. Cantou com Jorge Ben, cantou com Tim Maia. E, através dessa figura, eu comecei a me aproximar de pessoas famosas. Ela tinha entrado na Globo, sabe? Ela cobria necessidades assim, imediatas. Faltava uma cantora para fazer uma paródia no Cacete Planeta. Aí ela era chamada. Sabe como? Ela precisa de uma voz em tal lugar. Ela ia. Ela tinha carteirada para ir nos camarins. E aí eu ia junto. E ficava observando o meio. No princípio, as pessoas se aproximavam de mim pensando que eu era um músico foda.
Mas logo foram percebendo que eu não era músico foda nenhum. Mas você faz uma música? Eu já vi você tocando um pandeiro. Não, eu já toquei, mano, mas assim, eu decorei umas posições, sacou? Eu tenho alguma musicalidade, mas não estou longe disso de ser músico, eu sou artista visual. E agora escritor também, né? Minha arte é visual, não me atreveria nem pensar em viver de música. Mas tem aquela musicalidade. Mas o que eu prestei atenção, velho, é o efeito da fama na personalidade das pessoas. Sim. Sabe? Como é que o cara fica assim, mimado? O cara Arrogante fica mimado. também, viu? Mas esse mimado é arrogância. A arrogância dá várias coisas, velho. Inclusive aquela velha cegueira que eu te falei logo no começo. O cara fica arrogante, velho. Ele começa a querer tudo do jeito que ele quer. Tem que ser tudo do jeito que ele quer. Então ele começa a se aborrecer com muita frequência, porque não sai tudo do jeito que ele quer. Ele fica puto e xinga pessoas. Cai a qualidade de vida. Ele começa a se cercar de bajuladores e interesseiros que buscam agradar ele. E ele vai ficando cada vez mais frágil, vai ficando cada vez mais cego, cada vez mais arrogante. E o mundo confirma para ele, porque as pessoas chegam olhando para ele como se ele fosse um ser superior. Olha, eu adoro o seu trabalho, por favor, tira uma foto comigo, me dá o seu autógrafo. E eu vi esses olhares sendo desprezado. Eu passei a ser aceito no meio, eu tinha até uma relação amistosa com alguns, mas a maioria me ignorava porque não interessava. Ali vale mais quem vende mais disco. E eu era um artista de rua, que era o que me dizia, o que eu dizia, né? Quando vinha alguém me tratando com simpatia, eu já entendi logo que o nego achava que eu era um músico foda, que sabe que ali é um ambiente restrito, que se eu estou ali dentro é porque alguém me botou ali. Eu devo ser um músico foda que alguém achou em algum lugar, saca? Então, o que você toca? Eu dizia, eu toco a vida, mano, faço artesanato, boto na calçada, mano, uma banca de armar assim, de camelô, sabe? E ninguém se afastava. Teve quem parou de falar comigo ali, mano. E vira e sai andando. Você vira um móvel, sacou? Você vira um poste, você vira uma coisa inanimada. Só que isso me dava uma grande vantagem. Eu estava ali naquele ambiente e eu era invisível. Não tem nenhum ponto de observação melhor do que a invisibilidade. Para quem tem olhar de aprendiz, velho, esse é o ponto ideal, porque ninguém finge quando você chega. Sacou? Você entra no ambiente, está rolando um papo. O nego dá uma olhada no vulto, porque quando o nego percebe que está entrando alguém, olha. Aí vê que é você, mesmo que nada. E continua sendo o que ela é. Para você, ela não tenta ser legal, não tenta parecer legal, não tenta parecer nada. Ela está cagando para você. Então você está vendo a coisa sendo crua, sincera. E aí eu percebia, velho, como é que isso criava uma hierarquia. Às vezes a música de um cara era muito idiota, mas ele vendia muito mais do que a música de um cara que já tinha alguma densidade. Mas esse cara que já tinha muita densidade, por vender menos, ele se tornava bajulador daquele que era mais idiota. Sabe? E para mim, isso não tinha efeito. Eu nunca me encantei com fama, velho. Sacou? Eu faço uma separação entre o artista e a arte. Sacou? Eu posso adorar a arte do cara e não simpatizar com a maneira da pessoa ser. Então, se eu encontro com a pessoa, não me interessa o contato. Se eu encontro uma exposição da pessoa, aí eu quero ver. Porque o trabalho do cara é bom. Sim. Não é porque eu não gosto daquele cantor, quando eu escuto o que ele canta. Se o que ele canta tem qualidade, eu escuto o que ele canta. Porque ali, no caso, ele é uma antena, velho. A arte é captação. Ele capta e transmite coisas muito boas. Outros captam e transmitem coisas muito merdas, porque estão intencionados unicamente na grana, não tem necessidade criativa. Ele se adapta ao mercado, fala de amor, fala de sexo, fala de violência, porque isso dá dinheiro. Ele pega o dom dele e bota a serviço da ambição dele, e não do bem-estar espiritual dele. Só que ele não percebe. Sim. Ele não percebe. O próprio mercado entorpece ele com riqueza, entorpece ele com elogio, né, com louvação, com bajulação, puxa-saquice, servindo o cara de todos os detalhes e tudo do jeito que ele gosta. Então a sociedade confirma essa mentalidade e você adere. Na hora do vazio, ali na hora que você vai dormir, você toma um entorpecente qualquer e dorme, sem sonhar. Ou tem sonhos infernais, também acontece. E você vai se tratar, como eu estou repetindo o comecinho, sacou? A gente falou do dinheiro, a fama é a mesma coisa.
O cara fica Eu, muito famoso, perde o sentido eu, na vida. eu Porque queria só aproveitar, não é sentido que valha para a gente. Não e, satisfaz a alma. e eu sei que você já falou isso em alguns vídeos, sobre o sentido da vida e vencer. Né? Que muita gente sonha em vencer, né? Tem favela vencer, eu tenho vencer na vida. E você tem um vídeo que a primeira coisa que você faz é o tapa logo. Eu não quero vencer na vida. Eu não É, nasci para vencer na vida, eu nasci para viver. É simples, mano. É mais uma indução. História de vencer na vida, você começa a ver todo mundo como adversário, está disputando, não confia em ninguém. Você gosta de ver assim? Tem algum prazer em ser assim? é E, doentio. e quando você vence também, você sabe que você derrubou um monte de gente, que você passou para trás de um monte de gente, que você causou muita tristeza. Sabe? É uma frase que eu já falei muito simples. Eu não quero que as minhas alegrias sejam alicerçadas em tristezas de outras pessoas, porque isso para mim não é uma alegria legítima. Essa alegria não me interessa, eu prefiro abrir mão dela. Sacou? Eu não quero que a minha vitória cause derrotas, então não posso competir. Talvez eu possa abrir alguma exceção em algum ponto, porque nada é absoluto, né? Mas na regra geral, não estou competindo. Velho. Eu já peguei carona no caminhão, caminhoneiro, né? E o cara é mineiro, mostrando os caminhões que passavam correndo. Ah, esses caras são na mesma empresa lá que eu sirvo. Olha como é que eles andam, cara. Estraga o caminhão batendo nesses buracos aí. Eles acham que quanto mais viagem fizer por dia, melhor. No fim do mês não descansou nada, adoece e tudo mais. Eles pensam que a vida é uma competição, a vida é uma toada. A gente tem que levar cantando, dançando. Não tem que ser melhor do que ninguém. Meus pneus duram muito mais do que desses caras. Meu caminhão não quebra praticamente. Eu tenho conforto, tranquilidade para viajar sossegado. Eu não tomo remédio para não dormir, que é rebite, né, velho? O caminhoneiro toma muita rebite. Quer dizer, o cara tinha uma sabedoria de viver, desenvolvida intuitivamente. Só que era o temperamento dele, é sabedoria, não é saber de escola. Ele percebeu que os caras vivem angustiados, percebeu que a vida dos caras não tem qualidade. E ele quer sossego para viver, paz para viver. Acho que é o mínimo que a gente tem que querer da vida, mano. É viver em paz. Mínimo. A partir daí a gente pode viver e ser útil ao coletivo, a si, aos próximos, à família, ao mundo. Sentir aquele prazer de que tua vida tem serventia. Não só para você, não só para servir o seu egoísmo, mas para melhorar a vida dos que estão à sua volta. Profundo demais, né? E uma coisa já vai puxar para outra, porque a mesma pessoa fala assim em vencer na vida, é a mesma pessoa que vai a partir daquele ponto de religioso de Deus, né? Porque Deus quer que eu vença, porque tal, e ao mesmo tempo eu penso, peraí, Deus quer esse e não quer esse. Deus isso, Deus aquilo. E eu vi um vídeo seu, quando você fala de Deus, você falou de uma coisa muito profunda que conectou muito comigo. Você falou que centelha, né? Como é que você vê Deus? Que primeiro uma parte eu concordo 100% contigo. Pai, ele nunca foi. É um amesquinhamento da divindade atribuir o gênero masculino a ela, né? Até porque a gente vê como é que o gênero masculino funciona na coletividade. É uma sacanagem, uma ofensa achar que Deus é pai. Mas é o negócio, velho. Aonde eu ia arrumar capacidade para conceber um ser supremo desse universo que eu nem conheço? Eu acho muito arrogante, cara, a religião definir o que Deus quer, o que Deus não quer. Eu prefiro sentir, mano. E você pode ver que eles apelam, porque diz o que Deus quer e te ameaça com punição, se você não fizer. Falei, não, isso não faz sentido, cara. Isso é o jardim da infância da espiritualidade. É um nível primitivo, infantil da espiritualidade que precisa aprender a parar de fazer o mal, porque senão tem castigo. E é melhor fazer o bem, porque depois tem prêmio. Então você aprende a fazer o bem por interesse e evitar praticar o mal por medo do castigo. Tá? Tudo bem, ainda é melhor isso do que não fazer o bem nunca e praticar o mal sem freio. Então é o primeiro passo da espiritualidade. Mas eu me pretendo um pouco além disso. Eu não tenho problema com a ignorância, velho. Eu não quero definir o que eu não tenho capacidade para definir. Eu não aceito explicação
pro que para mim está acima da minha capacidade de compreensão. É alguma coisa que para mim está acima dos gêneros. Não é pai nem mãe, é outra coisa. Será que é um ser supremo? Será que não é um monte de seres supremos em cada galáxia? Será que em cada sol não tem? Eu deixo espaço para dúvida, não afirmo nada. Inclusive, não nego nem o ateísmo. O cara fala que nada, a gente morre e acaba tudo. Eu digo, eu admito a possibilidade, eu não acredito nisso. Eu sinto que não. Eu sinto muito fortemente que não. Mas é uma certeza intuitiva, não é uma certeza absoluta. E eu também não preciso saber. Eu vou morrer, cara. Não vou estar aqui para sempre, não. Esse corpo aqui vai cair. Aí eu vou ter oportunidade de ver o que é do outro lado. Antes disso, mano, eu aguardo na ignorância e sigo minha intuição. Deus, para mim, se manifesta na partícula minúscula que é a minha consciência. Essa é a minha antena com a divindade. Eu não quero estar explicando nada, porque as religiões que explicam muito, elas te levam para sentimentos negativos, elas criminalizam outras pessoas que não concordam com você, que não acreditam na mesma coisa, te leva a atribuir a outras práticas místicas, demônio, o mal, o diabo. Isso é muito primitivo, mano. É muito primitivo. A espiritualidade de uma pessoa, para mim, não está no que ela acredita. Está na forma que ela se comporta, como é que ela trata os demais, nos sentimentos que ela alimenta dentro de si, nos sentimentos que ela produz à sua volta, na sua forma de se relacionar com os demais. É uma pessoa compreensiva, tolerante, amorosa, justa, sem ambição, que tem desapego, que tem sabedoria, que tem respeito. É uma pessoa de alta espiritualidade. Pode ser de qualquer religião, pode ser ateia. Para mim, tem alta espiritualidade. Agora, uma pessoa arrogante, intolerante, que provoca raiva, está sempre pronta para apontar o dedo, para ameaçar, apegada nas coisas, egoísta, disputadeira, interesseira, fofoqueira. Baixa espiritualidade, mano. Pode ser de qualquer religião, ou pode ser até. Tem baixa espiritualidade. O comportamento diz isso. Os sentimentos diz isso. O temperamento diz isso. O caráter diz isso. É a parte abstrata que fala da tua espiritualidade. Agora, eu acho muito infantil. Eu não gosto de pensar assim, mas é um pensamento que brota. Eu não gosto de pensar assim porque me parece arrogante pensar assim. Eu acho muito infantil, velho. Você achar que puxando o saco de Deus, seus pecados são perdoados. E ele vai te acolher na casa divina. Sacou? Achar que você tem uma passagem por aqui e essa passagem vai determinar o resto da eternidade. Eu não posso acreditar nisso. Se eu acreditasse nisso, eu acharia que Deus é injusto. Sacou? Porque as situações que em cada pessoa nasce, velho, tem um disparate tão grande que, pela vontade de Deus, não me convence. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem causa, a gente aqui não sabe. Sabe? Tem muita coisa cujos motivos a gente não tem condição de saber. Só que por a gente não saber e não ter humildade de assumir que ignora, a gente atribui a uma entidade espiritual imaginária. Isso é a vontade de Deus. Isso aí foi Deus que quis. Que é isso, cara? Olha para o universo. Se houver um ser supremo, certamente tem uma galáxia muito maior do que essa nossa aqui, para ele estar lá controlando os bilhões e trilhões de planetas. Saca? Então, perfeito. Prefiro a ignorância, velho, para não estar tendo concepções ridículas. Mais uma vez, eu não gosto de achar concepções que explicam tudo ridículas, mas eu acho, mano. Não é uma opinião escolhida, é que me parece muito atrevimento você está explicando o inexplicável, concebendo o inconcebível e impondo sob ameaça. Sabe, me parece muito infantil. E eu brinco, eu falo, olha, eu me abraço com a minha ignorância para não cair no ridículo. Eu não tenho nenhum problema com a palavra não sei. Inclusive, não acredito naquela chantagem que está lá no Evangelho, que Tomé acreditou depois que tocou, bem-aventurado aquele que acredita sem tocar. Que é isso, mano? Está querendo me convencer que Deus me deu razão para eu não questionar? Não faz sentido, mano. Se você tem capacidade de questionamento, é preciso questionar tudo. Não estou falando de negar, não. Que, para mim, o ateu ele se equivoca tão ou mais do que o religioso. Sim. Porque
Porque o ateu ele nega existências que ele não percebe fisicamente. Já o religioso explica o não físico com todos os detalhes que ele não tem acesso. E eu não estou nem com um, nem com o outro. Eu acho, pode estar certo, eu posso estar equivocado, tá? Mas eu vou do jeito que eu acredito. E quando o cara é ateu, eu ainda tiro onda. O problema, velho, é que se você tiver certo, se eu tiver certo, a gente vai se encontrar do outro lado e eu vou chegar para você e vou tirar onda. Vai, tá vendo? Eu não falei que tinha, velho. Você não acreditava? Toma para aprender. E se tu tiver certo, velho, tu não vai poder falar nada. Depois que morrer não tem mais nada, tu não vai poder tirar onda da minha cara. Então eu tô na vantagem. Eu penso muito assim, né? Não, peraí, velho, deixa eu só completar a ideia, Sim, mano. sim. Fique à Mas vontade. o fato de eu acreditar ou não acreditar não modifica em nada, mano, o que eu escolho para fazer na vida. Se eu fosse completamente ateu, eu agiria do mesmo jeito que eu ajo, porque é do jeito que eu gosto de agir. Eu não ajo assim para agradar a Deus. Eu ajo assim para ter satisfação na vida e estar bem com a minha consciência, estar bem com o meu sentimento e estar bem com o ambiente onde eu vivo, onde eu passar. Eu tomo cuidado com essas coisas. Entendeu? Então, se eu acreditasse ou não acreditasse, eu agiria da mesma forma. Sacou? Então, eu acho que eu estou de acordo com a espiritualidade. Eu vou saber como é que é quando eu estiver preparado para saber. Agora, a minha ocupação é tratar de cuidar dos sentimentos que eu produzo, porque o mundo ele provoca muita raiva na gente. É preciso a gente estar atento. E é sempre bom evitar a raiva toda vez que é possível. Às vezes não é possível. Mas muitas vezes sim, é possível. E é preciso a gente desenvolver essa capacidade. Eu estou preocupado em desenvolver a minha percepção para perceber quando a pessoa é mau caráter, quando ela é bom caráter. De estar atento a informações que me chegam, que podem me acrescentar conhecimento e percepção para tomada de consciência, porque eu acho que a função é essa, tomada de consciência. Você vai tomando consciência, seus valores vão mudando, suas atitudes vão mudando, seus objetivos, seus desejos vão mudando, e as suas relações também vão melhorando, tanto com as coisas quanto com as pessoas, com o mundo, com a sociedade em geral. Sacou? Porque a sociedade chama para o conflito. Então, muita gente acha que tem que melhorar a sociedade, tem que estar em conflito. Não, pelo contrário. O conflito te expõe. Você tem que estar em harmonia. A sociedade está preparada para o conflito. Ela não está preparada para a tomada de consciência pacífica, irmã, amorosa, afetiva e respeitosa. Para isso, a sociedade não está preparada. Por isso, você vai ver todos os movimentos de conscientização, por mais afetivos e amorosos que sejam, serem atacados com ódio absoluto pela mentalidade conservadora. Porque essa mentalidade conservadora não tem argumentos para contrapor a amorosidade, a conscientização, a tomada de... Não tem argumentos. Então ela difama, criminaliza, mistura com demônio, usa essa mentalidade ingênua, superficial, que acredita em Deus Pai e que tem demônio escondido debaixo da cama, sabe? Toda hora tem demônio. Eu acho que ninguém vê tanto demônio quanto essa galera. E eu acho estranho falar em evangélico, mano, porque eles ficam no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, naquelas barbaridades lá. Você pega o Novo Testamento, é outra coisa. É uma coisa amorosa, que te impõe o sacrifício pelo outro. Sim. Que te impõe a frugalidade na vida, não a ostentação. Ali Deus não te premia com dinheiro. Isso é ilusão, mano. A maior parte das pessoas que eu conheci pobre e ficou rica, mano, piorou como pessoa. A maior parte, não foram todos. Então, Deus te dá dinheiro, mano, seria tipo Deus armando um arapuca. Sacou? Armando um arapuca para você se perder na sua alma, ficar arrogante e ir pro inferno depois. Faz sentido? Sim. Não faz sentido nenhum, mano. O que é que você acha desses mercenários da fé? Pô, velho, eles são previstos até na Bíblia, sacou? São os falsos pastores. Mas deve exercer alguma função coletiva, deve ter alguma função. Eu não gosto de estabelecer julgamento. Eu teria medo de estar no lugar deles, porque confio muito na espiritualidade. E o que eles fazem, meu irmão, uma coisa que eu considero na vida é que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu me pergunto, às vezes,
se eles têm mesmo a fé que dizem ter, se eles acreditam mesmo em Jesus, se eles leem de verdade o que está escrito ali nos evangelhos. Porque eles vão em desacordo completo com aquilo tudo. Eles não têm sinceridade, eles são altamente ambiciosos e depois são ostensivos. O que eles conseguem entender quando eles leem aquela parábola do rico, que foi perguntar para Jesus como é que fazia para salvar a alma, e Jesus falou: dá tudo que você tem para os pobres e me segue. E o cara foi embora apegado: não vou dar tudo que eu tenho para os pobres. E Jesus falou: mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esses pastores não leem isso. Eles vão buscar justificativa em Eclesiastes. Uma vez eu perguntei para um pastor que me assediava, eu expunha em frente à igreja dele, lá de Santa Teresa, e ele sempre passava por mim, via que minha banca era de papo, de pensamento, e ele gostava dos pensamentos, mas sempre me assediava: você precisa conhecer o mestre, só falta você conhecer a palavra, você vai ter que pregar a palavra. O nego vê que eu tenho facilidade de falar, já quer me cooptar para eu poder ir sair arrebanhando para eles. Aí eu também tomava certas liberdades. Uma vez eu perguntei, falei: velho, você chega com esse carrão aí enorme, caro pra caralho, suas roupas são caríssimas, da sua família e tal, seus fiéis todos são pobres, mano, e você toma dinheiro deles todo dia. Não é constrangedor se apresentar desse jeito rico diante de tanta gente pobre? Aí o cara deu uma reação rápida. Eles são rápidos, mano. Parece que tem um bom treinamento. Ele tomou um susto, deu uma recuperada e disse: não, o rebanho gosta de ver o seu pastor bem colocado. Isso dá confiança nas ovelhas. E aí saiu de perto de mim e nunca mais me assediou, pelo menos isso. Ele justificou rapidamente o fato dele usufruir de um montão de riqueza, mano, diante dos fiéis pobres, às vezes passando dificuldade, mas que tira da mixaria, que ganha o dízimo, porque senão ainda tem argumentos, mano, que é de revoltar. É melhor você dar o dízimo do que depois ter que comprar remédio para uma doença que o seu filho vai pegar. Quando faz chantagem, mano, ameaça: Deus vai dar uma doença no seu filho se você não der o dízimo. Mas, porra, velho, peraí. Será que é sincero isso, mano? Porque se não for sincero, é criminoso. Se for sincero, é muito ingênuo. Não vai ser menos filha da puta se for sincero. Porque está tomando grana de quem não tem o suficiente para viver. Agora, quem sou eu para julgar esse pastor? Eu não tomaria essa atitude, eu teria vergonha. Nunca tomaria essa atitude. Prefiro nem olhar, mano, para impedir o sentimento de se manifestar. Eu não falaria nada. Eu sei que é do sistema social, é uma consequência da estruturação social, que cria um campo de ignorância muito grande e incapacita as pessoas de questionarem. As pessoas ficam amedrontadas de questionarem, se sentem insignificantes, ignorantes, incapazes, impotentes, então aceitam o que vem das suas referências, no caso o pastor, a televisão, o Jornal do Universal, ou sei lá que outras fontes, mano. E aí se deixa engabelar. Eu fico olhando. É um sistema social a ser evoluído, a ser trabalhado, a ser aprimorado. A gente está trabalhando nesse aperfeiçoamento. É uma coisa parecida, por exemplo, quando eu tinha abordagens agressivas da polícia. Eu não ficava com raiva. Eu já chega te apontando arma e te chamando de lixo, mano. Se vacilar, já te empurra na parede, dá um bico nas suas pernas, tá gritando na sua orelha, te ofendendo. E eu falava: isso é o Estado. Eu não criava raiva pessoal. Eu não me sentia ofendido. Eu sabia que eu não tinha os sinais de respeito. Eu já tinha tido os sinais de respeito. Era minha roupa cara e meus documentos, que constava que eu fui militar, que eu fui funcionário do Banco do Brasil, que eu tinha um pai coronel. Enquanto eu tive... Mas, assim, no primeiro ano de Estado eu perdi meus documentos. E acabou. Sacou? Então, eu sabia que a sociedade vinha para cima e vinha desse jeito. E isso era porque eu não tinha vendido minha consciência. Então, eu aceitava isso tranquilamente. A minha raiva ia para a estrutura social, não para aqueles soldados, não para aqueles agentes. Porque eu sei como é que eles foram preparados, que eu vi a preparação. Eu tive uma preparação parecida, e olha que não era nem para ser PM, era para ser militar do Exército. A de PM brutaliza mais ainda. Então eu sei o que eu espero dali. E aprendo a tratar com isso, de forma defensiva. Primeiro, decorando o posto das marcas que eles têm. Soldado é soldado, cabo é cabo, sargento é sargento, tenente é tenente. Nada de chamar de chefe, mano.
Quem chama a polícia de chefe é bandido. É que eu tenho que saber o posto, soldado, cabo, sargento, não chamar de senhor, chamar pelo posto. O sargento acha isso, o sargento acha aquilo. Evitar o você para não tomar um grito na cara, né? Que aí o cara vai fazer questão que você chame ele de senhor. Que ele está te tratando como um inseto social, um insignificante. Um cara que ele tem a imagem já deturpada na cabeça dele de que pode muito bem ou ser bandido, ou ser maconheiro, ou ser qualquer coisa que não presta. É pobre, vagabundo. Então eu aprendo a tratar com isso sem raiva, porque eu conheço a minha sociedade. E pela observação empírica, eu percebi que é muito mais vantagem você ficar quieto, falar baixo, porque aí você abrevia esse contato. Ele não vai durar para sempre. Uma hora esse soldado vai te soltar. Ou mesmo a delegacia, uma hora vai te soltar. Porque, no fundo, você não cometeu crime nenhum. Se você ficar retrucando com raiva, você entrar na mesma sintonia, você vai se machucar, vai tomar porrada. Eles vão demorar muito mais, vão ficar te sacaneando. Ali tem muito sadismo, velho, sacou? Há uma deformação psicológica que o próprio treinamento faz neles. Que chega ao limite de te matar. Como matar o cara com gás. Porque eu via o vídeo, mano, o cara ficava dizendo se acalme, o cara não calava a boca, mano. O cara parecia que tinha algum problema mental. Ele ficava respondendo o cara, até o cara jogar ele lá dentro. Tentou fechar, ele não era bandido. Deixou os pés de fora, ele quase quebrou os pés do cara. Depois jogou uma bomba lá, o cara estava se vingando. Ali no cara, no Genivaldo, o nome dele, ele não tinha o preparo que eu tenho para tratar com esses caras, sacou? Mas eu percebendo isso, eu procurava passar o bizu, o cara não responde. Polícia, quando vier para cima de você, pode gritar com você, mano, responde baixo. Assim você tem que fazer a contenção da violência. É um processo que eu chamo de desarmamento de espírito. É preciso desarmar o espírito que te ataca. Isso eu aprendi vendendo artesanato e ganhando discussão em mesa. Que para o cara que está na mesa, que está pagando a despesa, é inaceitável perder a discussão para você. Você é um merda. Você não pode ganhar a discussão dele. E se você aparentemente ganhar, ele parte para o insulto. Ele quer te ganhar na agressividade e na violência. Então eu desenvolvi técnicas de desarmamento de espírito, mano. E não entro. O insulto não me chama, mano. Eu vejo um cara tentando tirar minha calma. Mas eu gosto da minha calma. E acho que uma pessoa tentar tirar minha calma quando eu estou trabalhando, ainda mais quando eu estou com a razão, é um babaca. Por que ele vai conseguir tirar minha calma? Por que eu vou dar esse poder para ele? Ele não vai conseguir tirar minha calma, velho. A não ser, claro, que ele levante, venha para cima de mim e me dá porrada. Aí eu vou ter uma raiva defensiva. Mas, em geral, você agindo pacificamente e agindo tecnicamente, desarmando o cara, não chega na violência, mano. Porque ele precisa se afirmar. E se ele encontrar o confronto, ele quer o confronto. Mas se você não oferecer o confronto para ele, mantenha o olhar calmo, inagressivo, sem raiva, realmente, de verdade, sem sentir raiva do cara, só ver o cara descontrolado lá e não se alterar com isso, ele desiste. Ele não vem para cima. Para de argumentar, para de repetir o que irritou o cara. Sacou? Se comporta de uma maneira para não alimentar aquela raiva. Logo, logo, o evento acaba e você vai estar tratando com outras pessoas. Você vai sair dali sem ter machucado ninguém, sem ter se machucado e sem estar proibido de voltar no lugar. Porque se você brigar com o cliente, a loja não te deixa mais entrar. Sacou? O boteco não te deixa mais entrar. Então, o fato de eu estar trabalhando com isso e precisando vender me fez entender muitas coisas que me ajudaram na minha própria contenção. Primeiro, conter a raiva para não reagir. Depois, questionar por que me dá raiva o cara me xingando. Foram passos no processo. Eu pensei, estou permitindo que o cara altere meu humor, cara. Não quero que isso aconteça. Eu já não reajo mais porque eu sei que não é interessante no meu trabalho reagir. Mas eu saio puto. Não vou mais deixar isso acontecer. E não saía mais puto. Eu entendi, o cara é um frustrado. Aí que eu fui perceber, porque eu estou respondendo ele e eu, na cabeça dele, não valho nada socialmente. O cara, às vezes, é um doutor, é um graduado. E eu sou um hippie, largado de rua, maconheiro, meio doido. Como que eu vou ganhar a razão dele?
Para ele é inconcebível, mas isso rola tudo no inconsciente dele. Ele não percebe que o sentimento dele virou raiva porque você ganhou a discussão. Para ele, você está sendo atrevido com ele. Você é um merda e não tem o direito de falar assim com ele. Ele já puxa para o lado do conflito, para enxergar a realidade da forma que convém a ele. É muito comum isso, mano. A pessoa não quer enxergar a realidade, é melhor nem tentar, mano. Deixa que a vida vai mostrar da maneira que a vida mostra. Se você tentar mostrar a realidade para quem não quer ver, você vai arrumar briga. Óbvio. Vai arrumar discussão inútil. Sentimento ruim, conflito, disputa, raiva, mal-estar. Então, quando eu percebo que a pessoa não quer tomar consciência de alguma coisa, eu não insisto, mano. Eu tenho mais o que fazer do que ficar batendo boca. É preciso a gente... Tem uma frase do Galeano que eu acho ótima, velho. As únicas palavras que merecem ser ditas são as melhores que o silêncio. Essa aí fala muita coisa. É bom a gente levar em conta antes de falar. Será que não é melhor ficar calado? Eu uso bastante isso. Em muitos momentos eu deixo o silêncio ali como resposta, porque não vale a pena. Um pouquinho de humildade mantém a paz. Verdade, verdade. E eu quero agradecer, Eduardo Marinho, por esse momento. Vamos chegando aqui ao fim. Né, para mim, muito honroso, muita honra mesmo, né, ter esse momento aqui com você. Mas é uma aula mesmo, porque é um momento quando você fala das suas vivências, das suas histórias. Eu vim até para a questão africana, né, dos griots ali que contavam história, né? E aí vem para de onde eu vim, dos meus avós, da minha mãe, as histórias que contavam, e várias histórias, várias coisas que você teve como vivência se encontra com esses momentos. Então, tipo assim, eu quero agradecer também pelo trabalho que você faz. Eu queria saber, as pessoas que quiser adquirir a sua arte de forma virtual, para comprar, chegar pelos correios, eu não sei como é que você faz. Como é que faz nesse cenário? Isso aí é o seguinte, mano. Eu tenho um blog que no computador, pelo menos, aparece um link, venda de trabalhos. Observar e absorver. O blog é observareabsorver.blogspot.com. Aí tem ver o trampo e um link de trabalho, que é observar e absorver, venda de trabalhos. Ou venda de trabalhos, observar e absorver, não estou lembrando desse detalhe. Pela sua página ali, do Facebook, a gente blog, consegue achar também? No blog, né? Não, no Facebook tem uma página que meu filho usa, ele e a mulher dele, para vender camisas com desenhos meus que eles customizam. Eles pegam minhas camisas, customizam, imprimem e tal, e eles vendem lá, via Celestino. Mas consegue achar o link lá para poder localizar o teu blog, por exemplo, ou não? Ou tem que ir direto no teu blog? Um local específico para achar seu blog? Para achar o blog, mano, é o www.observar e absorver, tudo em minúsculas, .blogspot.com. Aí Pronto. Chega nesse blog. Aí tem o link debaixo de ver o trampo. Sacou? Agora, para pedir encomenda, ali você tem as dimensões, você vê os desenhos, você vê os preços, né? Alguns detalhes que eu explico, por que está assim, por que eu fiz esses detalhes. Né? Então, tem dimensões e preço. E aí tem o e-mail de trabalho, Sim. Que é um Gmail, observar e absorver.em@gmail.com. Está no cabeçalho do blog. Observar e absorver.em de Eduardo Marinho, absorver @gmail.com. Aí eu pego encomenda, pego endereço, passo o Pix, mando o código da remessa. Isso eu comecei a fazer na pandemia, velho. Comecei por causa de não poder mais expor. Artista, mano, precisa de aglomerado. Sim. Sacou? Cantor, ator, qualquer artista precisa de aglomerado. É o contato, precisa do contato. E tem previsão assim, de quando você vem assim, para o lado do Nordeste, né, novamente? Não demora muito. Eu estou com a Kombi tapando o buraco. Só que eu aproveitei o final da pandemia, que eu não pude viajar, e fui consertando aos poucos na lanternagem. Porque a gente estava viajando, velho, caiu uma chuva, a gente tinha que parar num posto, depois de 2 horas de chuva, parar no posto, abrir tudo, tirar tudo de dentro para enxugar.
porque entrava água, vazava pelas janelas. Então, aproveitei esse tempo de pandemia para ir consertando, tapando os buracos. E agora ela está chegando no ponto de ficar pronta. Inclusive, eu acho que eu vou pedir para pegar ela antes de terminar, para poder fazer uma viagem e ganhar o dinheiro para terminar de pagar esse conserto, pela pintura. E aí eu vou chegar na Paraíba, mano. Eu pretendo, está na minha rota. Inclusive, era Chegar rota na Paraíba, mas vem até Fortaleza, por exemplo. Vou passar no Ceará, velho. Passa pela Vamos ver o capital. que a gente arruma. Se Passa arruma por uma aqui. entidade aí que paga gasolina, eu estico a viagem até lá. Pode aqui, você tem onde dormir aqui, fique tranquilo aqui. Você, Porque sua é família, Kombi, quem né, velho? tiver. É Hã? Kombi. É Hã? Kombi. Então Tem ela bebe problema muita não. gasolina. Aqui onde eu moro tem uma vaga, não tem carro, então a Kombi já vai ficar aí nessa vaga. Fica ali plantando algumas coisinhas, já que eu não tenho carro, vou botar. Tranquilo, a gente vai conversando. Mas é isso aí, muito bom bater esse papo com você. É isso. Não, obrigado por existir, obrigado por compartilhar as suas vivências, o seu conhecimento. Isso é muito forte, isso é muito importante. E deixa uma mensagem que você quiser aí para a gente poder encerrar para as pessoas que estão assistindo. E é isso. Pô, velho, eu só tenho que agradecer. Eu sei que aí tem proveito, sabe? Como o importante é isso, né? Que as pessoas pensem, reflitam. E é sempre bom você ver uma coisa que você cotidianamente viu de uma maneira e chegou a hora que você muda o seu olhar. Só, pô, nunca tinha visto por esse lado. Você está percebendo, você está se conscientizando. Sabe? Essa é a função que a gente tem na vida. É acordar uns aos outros afetivamente, conscientemente, intelectualmente, espiritualmente. A gente tem muito a aprender. E essa é a função da vida. Então, se alguém aprende através do meu trabalho ou de alguma manifestação minha, velho, esse alguém não tem que me agradecer. Sou eu quem tem que agradecer. Porque isso dá sentido e prazer à minha vida. Sacou? Então é isso, mano. Estamos aí para servir, não para Então é usufruir. isso. Pode Um grande crer, abraço. pode crer. Um grande abraço a todos e todas. E todo sábado estaremos aqui com vários convidados, com um convidado. E é isso. Todo sábado a gente vai estar divulgando. E muito obrigado a todos que acompanharam, compartilhem. Eduardo, mais uma vez, sinta-se abraçado. Obrigado e valeu. Tchau, tchau.